Tudo bem? Ulisses Carvalho, do Tecla SAP. O assunto hoje é como melhorar o listening, a dica que você nunca ouviu. O título é até um pouco pretensioso, mas a minha intenção é apresentar para vocês algumas características da língua inglesa e da língua portuguesa também, que talvez você ainda não conheça ou não tenha dado a devida atenção. O motivo de fazer esse vídeo é por conta de um documentário que eu estava vendo na televisão outro dia, em que um guarda florestal australiano estava dando lá um relato sobre o controle da população de crocodilos, enfim, não importa, mas ele falava inglês, né? Um guarda florestal australiano, falava inglês, a língua materna dele, com um sotaque australiano, que é bastante característico, e ele era legendado para inglês. É isso mesmo, um australiano, falante nativo da língua inglesa, era legendado para inglês. Pode até parecer estranho, mas depois do que eu vou falar hoje nesse vídeo, você vai perceber que não é tão esquisito assim quanto pode parecer a princípio. Fica aí que você vai gostar. A primeira e mais importante coisa a fazer na hora de procurar melhorar o listening é justamente definir expectativas reais. O que eu quero dizer com isso? Antes de começar a estudar inglês, ou mesmo durante o início do estudo, você tem que ter consciência de quais são os objetivos possíveis a serem atingidos por conta das limitações inerentes ao processo. A falta de exposição ao inglês falado é apenas uma delas. Vamos ver outras. Por que é importante? Porque quando você tem consciência de quais são os objetivos viáveis, possíveis, o risco de você se frustrar e eventualmente abandonar os estudos é bem menor. Muitas vezes, até por conta disso, acaba-se gerando uma expectativa de ter um grau de compreensão auditiva no idioma estrangeiro próximo ou equivalente ao que ele tem na língua materna. Não vai acontecer, né? A receita para a frustração está dada. Mas tem mais aspectos importantes nas diferenças entre o idioma português e a língua inglesa. Nós, brasileiros, em geral, estamos expostos a um idioma só, praticamente. É o português meio pasteurizado que se ouve nos noticiários televisivos que são transmitidos em cadeia nacional. Quando foi a última vez que você conversou com um português dos Açores ou assistiu a um filme, por exemplo, de Angola? É muito raro isso acontecer. Então a gente está mal acostumado, num certo sentido. A gente ouve o mesmo sotaque. Lógico que há regionalismos, há diferenças pelo Brasil todo, mas, em geral, né, o grau de exposição é a um sotaque praticamente só. Pouquíssimas diferenças, ninguém tem muita dificuldade de entender o outro aqui no Brasil. Então, primeiro, é a nossa língua materna e não há tantas variações assim, ou pelo menos não estamos expostos a uma variedade muito grande de sotaques da língua portuguesa, o que facilita também a compreensão. A coisa muda de figura completamente quando falamos da língua inglesa. Você já deve saber disso, mas nunca é demais repetir. Aliás, repita essa informação várias vezes para que o seu cérebro assimile e incorpore essa informação. O idioma inglês é falado como língua oficial em inúmeros países. Na América Central, tem a Jamaica, Barbados. Na América do Norte, você sabe, Estados Unidos, Canadá. Na Europa, Inglaterra, Escócia, Irlanda. Na Ásia, a Índia. Né? Na África, África do Sul, Nigéria, Gana. Enfim, é uma riqueza de sotaques. E o que é importante também é lembrar que o sotaque nunca vem sozinho. Né? O idioma é falado e ele traz consigo referências culturais, históricas, geográficas. Não é só uma forma diferente de pronunciar a mesma palavra. É todo um universo novo que vem à tona quando você conversa em inglês com essas pessoas. Achar que vai entender todo mundo no mesmo nível ou próximo daquele que você entende o português
é uma ilusão completa. Se você cria essa expectativa, consciente ou inconscientemente, não importa, você vai se dar mal. Então é importante baixar a bola um pouquinho, né? Saber dessa riqueza de variantes da língua inglesa e entender que nem eles muitas vezes se entendem. Agora a história lá do guarda florestal australiano começa a fazer sentido. Por que um australiano precisa ser legendado quando ele fala inglês para que outros falantes da língua inglesa o entendam? Por conta dessa diversidade, por conta dessa variação muito maior de sotaques no inglês. Então a expectativa tem que ser correspondente à realidade. Não crie ilusões. Só para dar mais um exemplo, eu já cansei de ver matérias na CNN em que eles entrevistam um falante nativo de inglês e colocam legenda. Se é, por exemplo, com um indiano ou com um irlandês, o americano médio não vai entender, ou vai ter muita dificuldade para entender. Então eles colocam legenda sim. E vale a pena repetir, não é estrangeiro, entre aspas, né, falando inglês, ou seja, gente que fala inglês como segunda língua. É falante nativo, hein? É falante nativo que precisa ser legendado. Aí o cara se ilude e acha que com 2 aulinhas por semana vai entender tudo quanto é filme, tudo quanto é música, tudo quanto é diálogo. Não dá, né? Tá ficando mais claro agora o conceito de expectativa irreal? Isso é muito comum, às vezes os pais colocam o filho numa escola e tem essa expectativa, esperam que o filho saia conversando inglês com todo mundo, entendendo tudo. Às vezes isso acontece também dentro do ambiente de trabalho. Então não seja vítima dessa sabotagem, tá? Essa autossabotagem ou então a sabotagem por terceiros. Não se imponha essa expectativa irreal de entender tudo. Evidente que você tem que trabalhar, você tem que aumentar o grau de exposição, ouvir música, ouvir podcast, ver filme, assistir documentários, entrevistas, enfim, tudo que é possível para você desenvolver, mas tendo essa consciência. Isso que eu acho importante, porque senão fica aquela ilusão, a pessoa não consegue atingir aquele grau de compreensão que esperava, se frustra e abandona o estudo. Então, muitas vezes, desnecessariamente, né? É só ter essa consciência de que vai ser difícil mesmo. Se os gringos não se entendem, velho, os gringos não se entendem. Você não pode esperar que vai entender tudo também. Tendo um volume de exposição ao idioma estrangeiro, né, ao inglês no caso, muito menor, né, tendo tido a educação toda a formação em português, né, começou a estudar depois de adulto. Então, de novo, baixando a bolinha, fica muito mais tranquilo você encarar as dificuldades do estudo da língua inglesa. Não tem como você entender 100% dos diálogos de filmes tão diferentes. Você pega, por exemplo, um filme policial. 2 policiais conversando, usando o linguajar típico profissional deles. Aí corta a cena para uma gangue de Los Angeles, falando sobre um assalto, sobre o tráfico de drogas, sei lá. Um outro linguajar completamente diferente. Aí um outro filme são 2 aristocratas ingleses do século, sei lá, XVIII. E aí um filme de ficção científica que se passa no ano de 2315. Depois um outro da Idade Média. Tá entendendo? É um universo infinito, né, de situações, de linguajares diferentes, que é realmente impossível. Agora, cruzar os braços e aceitar essa realidade passivamente não adianta nada também, né? O que você pode fazer, como eu falei, é aumentar o grau de exposição à língua inglesa. E agora eu gostaria que você visse um vídeo, né, que eu gravei aqui há pouco tempo, uma aula em que eu ensino 5 estratégias para você aprender inglês com música. Também não é uma solução mágica definitiva, mas é algo que pode compor nessa sua caminhada para desenvolver a capacidade auditiva, desenvolver o listening. O link vai aparecer aqui na descrição do vídeo, né? É Inglês com Música, 5 estratégias para você ser fluente. Tem algumas dicas, coisas gratuitas que você pode implementar já e começar a aumentar o seu grau de exposição. Como eu falei, podcasts, documentários, entrevistas, tudo isso vai contribuir para você melhorar o seu listening.
Espero que você tenha gostado das dicas. Se ainda não se inscreveu no canal, o link está aqui em cima. Se inscreva para ficar sabendo das novidades. Se gostou, aperta aí o positivo, thumbs up, o joinha, que isso é legal, dá força para o trabalho e me ajuda bastante. É isso, até o próximo vídeo. Um abração, tchau, tchau.